Amigos e amigas, bom dia. Estamos de volta mais um episódio Diários da Crise. Nesse episódio vamos focar o programa de privatização do governo Temer, a privatização da Eletrobras e o que está por trás desse processo. Quais são os efeitos econômicos, quais são os efeitos políticos e, em parte, que essa privatização tem sido colocada como uma cortina de fumaça pelo governo Temer. Vamos entender isso. O que é que acontece? Após a delação do Joesley, aumentou fortemente a instabilidade política, institucional e econômica do país. E essa instabilidade institucional e política tem a ver com o quê? Com a formação de 3 blocos separados entre os setores dominantes. Mas vocês poderiam me perguntar, mas Eduardo, mas os setores dominantes hoje não querem a reforma trabalhista, não querem a reforma da Previdência, não já realizaram a reforma para a redução do custo da força de trabalho e redução do papel do Estado? Sim. Isso os une de forma abstrata, ou seja, os setores dominantes brasileiros querem reduzir o custo da força de trabalho e querem novos espaços de acumulação. A questão toda é que esse bloco hoje não é monolítico, esse bloco hoje, como você tem uma quebra da instabilidade institucional da relação entre público e privado, as conexões entre eles estão rompidas, inclusive eles hoje disputam fortemente. Mas como assim? Vamos explicar quem são esses 3 blocos e como isso tem a ver com o processo de privatização ensaiado pelo governo Temer atualmente. De um lado, você tem claramente formou um bloco desses setores dominantes, que é dado pela Globo, pelos setores financistas e aí o conglomerado do Itaú, os grandes fundos de investimento do Gávea, né? E setores associados ao movimento procuradorista. Quem são eles? Né? Os procuradores da Lava Jato e parte da classe média desse lado do processo, que tem como proposta uma refundação desse capitalismo brasileiro, reduzindo o papel do Estado e deixando o mercado regular completamente. De um outro lado, um outro bloco, que é formado por industriais do eixo São Paulo, formado inclusive por representantes do PSDB, da grande mídia Folha, Estadão, Editora Abril e setores industriais. E aí representados pela Fiesp, CNI. Esses segmentos hoje apoiam o governo Temer, né? Que é diferente desse outro bloco financista, formado pela Globo, pelo movimento procuradorista. Em certa medida, esse apoio do Temer, que tem como objetivo não gerar mais instabilidade política e manter certos benefícios para o setor industrial. Mas esse é um setor hoje, né, mais frágil. O setor industrial hoje perdeu capacidade de atuar junto à sua representação política e perdeu capacidade de atuar enquanto um projeto de desenvolvimento industrial. E tem um terceiro bloco. Esse terceiro bloco é claramente formado pelos ruralistas, esses ruralistas com seus representantes no Congresso, mas também eles mesmos estão no Congresso. Ruralistas que têm por trás uma lógica da política tradicional patrimonialista, ou seja, é aquele prefeito do interior que depois virou deputado e que tem laços com o mundo rural. E aqui, cuidado, existe certa diferença entre o mundo do agronegócio e do ruralismo. Representantes do agronegócio são desse bloco, mas outros representantes do agronegócio não necessariamente estão nesse mundo ruralista. Esse mundo ruralista associado com a bancada evangélica. Esse é um bloco que é o chamado Centrão. Se você olhar o perfil dos deputados dessa bancada, você vai conseguir identificar uma lógica claramente de representação de interesses de classe e representação de interesses ideológicos no sentido da família, da ordem, de uma visão conservadora associado à família, ordem e patrimônio. E esse bloco hoje claramente apoia o Temer. E parte desse bloco, inclusive, tem feito várias críticas, inclusive à Globo. Ou seja, esses 3 blocos que pensam nas reformas em geral, eles hoje disputam por interesse específico de quem vai fazer o processo e quem vai avançar. E aqui é importante deixar isso claro. Por quê? Porque o projeto do segmento financista, Globo e procuradorista desestrutura completamente o outro projeto desenvolvimentista industrial. Basta ver, por exemplo, a redução, a mudança dos juros do BNDES, que vai inviabilizar enormes setores industriais. Vai gerar quebradeira não só para grande industrial, mas também para pequeno e médio que usa o dinheiro do BNDES. Ou seja,
E, ao mesmo tempo, também quer desestruturar a velha política, fazer quase que uma democracia direta dos donos do dinheiro. Isso é uma completa insanidade, isso gera uma instabilidade política institucional. Mas, Eduardo, o que é que isso tem a ver com a privatização? E o balão de ensaio foi a Eletrobras. E por que foi a Eletrobras? Porque já estava acontecendo no âmbito setorial mudanças e propostas do marco regulatório no âmbito do Ministério de Minas e Energia. E o que estava sendo colocado naquele momento era uma privatização, mas era uma privatização que era vender geradoras de forma fragmentada e quem iria comprar essas geradoras de energia eram os grandes consumidores. Isso, em certa medida, estava acoplado muito mais com o bloco industrial dos grandes consumidores do que com o bloco financista. Só que o Temer e, principalmente, a sua equipe, vamos dizer assim, do PMDB e seus estrategistas, e que claramente é o Jucá e o Padilha, percebendo esse movimento, falaram o seguinte: olha, o que está em curso, em breve, é a segunda denúncia do Janot. Além de tudo, o operador do PMDB fez a delação premiada. Então, eles já estão esperando uma denúncia muito difícil, uma denúncia muito dura e com provas e informações. E o que é que você faz? Você antecipa esse processo. Ou seja, eles estão utilizando do expediente do Joesley. É o mesmo mecanismo, ou seja, eu me antecipo que antes da delação aparecer, antes da segunda denúncia, o que é que eu faço? Eu jogo a privatização da Eletrobras e mais um pacote de privatizações para o quê? Trazer esse bloco financista, inclusive a Globo, para a defesa do meu governo. É como se tivesse o seguinte: olha, eles não apoiam o Temer, mas como eles vão ganhar dinheiro com essa privatização e apoiam a privatização no sentido abstrato, eu vou ter que suportar o Temer até 2018. Não é à toa que vários economistas têm falado, inclusive economistas pró-privatização, que a privatização hoje, no montante que foi proposto, não vai ser realizado. E mais do que isso, alguns já estão criticando. Basta olhar os editoriais dos jornalistas econômicos da Globo e próprios economistas liberais que aprovam a privatização no sentido abstrato, falam: olha, esse modelo não vai dar certo. E aqui é importante, porque esse modelo não vai dar certo. Basta olhar qual foi a estratégia no âmbito da Eletrobras. Mudou a estratégia anterior de privatização. Agora é o quê? Lançar ações em bolsa. Ou seja, isso tem a ver com o quê? Dar possibilidade desse setor financeiro, financista, ganhar comissões e no jogo de valorização e desvalorização de ações ganhar rios de dinheiro. Mas esse tipo de privatização não fecha o modelo, vai gerar o aumento de custo de energia, isso vai afetar fortemente os grandes consumidores, vai afetar, ou seja, o setor industrial e, além disso, vai afetar também no espaço regional. Não é só como divulgado na grande imprensa que o sistema partidário está pensando nos cargos. Com o aumento do custo de energia nos espaços regionais, também vai, e no caso a Chesf, vai afetar quem? Os consumidores locais, regionais de pequenas e médias indústrias. Isso e vai inviabilizar, gerando e acirrando o conflito entre esses vários interesses. Logo, dificilmente a privatização da Eletrobras vai acontecer. Mas você usa como instrumento de retórica, como cortina de fumaça, para se proteger da segunda delação premiada, da segunda acusação do Janot, e que vai gerar um novo processo no Congresso. A questão que está posta é: não me parece que mesmo que o PSDB desembarque, que mesmo que o atual cenário, o Temer vai cair com essa segunda denúncia. Por quê? Basta o apoio do Centrão. E esse Centrão fechou com o Temer. E fechou como? Politicamente, ideologicamente, na troca de interesses mútuos. E esse Centrão, por exemplo, essa lógica que tem como eixo central o ruralismo, não é à toa que você vai o quê? Abrir espaço para mineração na Amazônia. Não é à toa que áreas possam ser desmatadas. A negociação é o quanto o ruralismo e nas trocas diretas interesses desses setores estão associados a isso. E aí, posso alertar o seguinte: nós não estamos vivendo um modelo de privatização dos anos 90. O modelo de privatização dos anos 90, dado que a gente tem hoje,
nos anos 90 no Brasil é luxo e riqueza, por incrível que pareça. Nós estamos vivendo hoje muito mais um movimento parecido do que foi a transição da União Soviética para a Rússia com Boris Yeltsin, que é uma completa aceleração de venda do Estado, sem coordenação, de ativos, gerando uma completa instabilidade institucional, criando, inclusive, como foi na União Soviética, máfias no controle desse processo, uma completa descoordenação. O que isso implica é o país está ficando ingovernável, quer seja quem ganhe pela lógica da esquerda, do centro ou da direita. E por que ingovernável? Porque ele vai se tornar ingovernável economicamente, porque você não vai ter instrumentos de gerar crescimento econômico, porque ele está ficando ingovernável politicamente, porque o teto dos gastos inviabiliza o próprio orçamento, inviabiliza a política, o Congresso, e inviabiliza os serviços públicos básicos. Provavelmente nós vamos ter uma paralisação dos serviços públicos básicos. Isso vai gerar um caos social. E, além de tudo, dadas essas dimensões, inviabiliza a própria questão social, porque nós não vamos ter condições de prestar serviços básicos como policiamento, como segurança, como educação, e isso vai aprofundando o caos social que estamos vivendo, a ampliação da violência, a piora na distribuição de renda, o que significa dizer que a questão eleitoral de 2018 não necessariamente vai resolver os nossos problemas. Por quê? Porque essa desestruturação institucional está gerando uma ingovernabilidade do país, o que nos leva a pensar em cenários cada vez mais pessimistas, com o aumento da instabilidade jurídica, institucional, que significa o quê? Quem tem mais força ganha o jogo, ou seja, a guerra de todos contra todos continua acelerando, e se não retomarmos institucionalmente as regras do jogo, e se não retornarmos os instrumentos de gestão para a construção de uma nação, iremos caminhar para cenários cada vez mais complicados, cada vez mais desastrosos e cada vez mais sem controle. É isso. Ficamos por aqui e esperamos no próximo programa ter algum sinal de alento, mas as trajetórias, ou pelo menos o que está por vir, são cenários cada vez mais complicados, de cada vez aumento da instabilidade institucional, até que surge alguém para reconfigurar, para retomar um projeto de nação. Nós vamos caminhar cada vez mais perdidos e não sabemos para onde vamos.